Nem sempre é bom fazer uma análise assim pós-jogo de cabeça quente como eu tô agora, porque o Vasco perdeu o jogo, obviamente, o torcedor do Botafogo vai zoar, vai comemorar, tem que fazer mesmo, porque futebol é assim, venceu tem que zoar, comemorar, e quem perde tem que aceitar. Futebol é assim. Mas falando sobre o que aconteceu na partida de hoje, o Botafogo foi mais organizado do que o Vasco, executou melhor o seu plano tático, e quem assistiu o meu pré-jogo, eu falei que o Botafogo faria isso, marcaria com bloco médio para baixo, explorando contra-ataques, e o Vasco teria dificuldade de jogar mais com a posse de bola para furar esse bloqueio do Botafogo. Foi exatamente o que aconteceu na partida. O Botafogo abdicou de fazer a marcação-pressão na maior parte do tempo, cedendo essa posse de bola em muitos momentos para o Vasco. Tanto que tudo vê assim, pô, não foi aquele jogo brilhante, por exemplo, do Danilo com a bola nos pés. Porque o Botafogo não teve tanto assim a bola nos pés. O Botafogo não fez questão de jogar no campo do Vasco o tempo todo com a bola. E essa foi a mudança que o Rodrigo Belão fez desde o último jogo contra o Mirassol. E o técnico Renato Gaúcho no jogo de hoje fez uma mudança tática que fez o Vasco também perder o jogo. Desde o jogo contra o Coritiba, o Renato Gaúcho, pós-data FIFA, o Vasco jogava em um 4-3-3, tinha aquele tripé de volantes com Tietê, Hugo Moura e Thiago Mendes. No jogo contra o Coritiba, ele utilizou 2 jogadores à frente e 2 jogadores no meio de campo. Então ele deixou no jogo contra o Coritiba o Hugo Moura e o Tietê no meio de campo. E no jogo de hoje ele colocou o Barros e o Thiago Mendes no meio de campo, como esses volantes de maior marcação, para colocar o Rojas como esse camisa 10 do Vasco, jogando como um segundo atacante ao lado ali do David, que era o centroavante do Vasco. E ele fez uma escolha por jogador que para esse jogo, o Puma Rodrigues deu até uma assistência, né, cara, pro gol do David. Mas para esse jogo, eu acredito que o Paulo Henrique seria melhor do que o Puma. Porque o Paulo Henrique, no ruim do ruim dele, ele vai conseguir marcar melhor do que o Puma Rodrigues. Principalmente quando você pega um ponta de velocidade como o Matheus Martins. Muito provavelmente o Paulo Henrique estaria mais próximo no momento ali do chute do Matheus Martins. Se vê a liberdade que tem o Matheus, até dos jogadores do Vasco, por irresponsabilidade, abrindo e acrescentando, não, ele vai chutar para fora. Quase nunca ele acerta, ou nunca acertou um chute desses em muito tempo. Mas se você der espaço pro cara perfilar o corpo e preparar para finalização, a chance dele fazer o gol fica muito maior. E é isso que faz o Vasco nesse gol da virada do Botafogo. Uma bola cobrada rápida, que o Matheus Martins tem esse embate com o Puma Rodrigues, o Marino demora um pouco a voltar, deixa o Puma um pouco em dúvida, mas o Vasco abre completamente o meio para finalização, não tem um jogador do Vasco cobrindo essa bola. E resulta no chute do Matheus Martins, que geralmente não acerta, mas acertou contra o Vasco. É assim, cara, futebol é assim. Isso resultou na virada do Botafogo. Mas desde o primeiro tempo o jogo estava desenhado. Um Botafogo marcando com bloco médio baixo, entregando a posse de bola para o Vasco. O Vasco com Tietê de ponta. Cara, o Tietê não é ponta. O Vasco tem outros pontas no seu elenco. Eu sei que o Tietê é esse jogador coringa, que pode jogar em várias funções, mas o Tietê jogando como esse falso ponta, né? Porque ele entrava para dentro quando o Vasco tinha posse de bola, não funciona. Tu via em muitos momentos o Puma Rodrigues sozinho, faltando algum jogador por ali para tentar criar jogada com ele. E o Vasco, principalmente no primeiro tempo, essa bola batia na direita, voltava. O Andrés Gomes muito bem marcado no lado esquerdo, com o Vitinho, muitas vezes o Ferrarese, você tinha o Júnior Santos, você tinha o Alan que caía por ali também. Então o Andrés Gomes não tinha muito espaço para fazer jogada de mano a mano de 1 contra 1. Porque sempre tinha, ou quase sempre tinha cobertura pro Vitinho. E tu via o desenho do jogo no primeiro tempo, o Botafogo espetado para esses contra-ataques. A ideia do Botafogo era morder, recuperar a bola no meio de campo, contando com o erro de passe do Vasco, os dois times erraram muitos passes, e acelerar em puxada de contra-ataque, com um lado o Matheus Martins e do outro lado o Júnior Santos. Até por isso ele não coloca o Santos Rodrigues como titular, porque a ideia dele era ter um Matheus Martins caindo ali com velocidade pelo lado do campo, coisa que o Santos não faria, que é o mais um meia. Até o Arthur Cabral hoje estava com mais velocidade do que os zagueiros do Vasco. É um jogo no primeiro tempo que não teve grandes oportunidades para assim, nenhuma das duas equipes. O Botafogo vai ter um chute perigoso do Matheus Martins, mas o Botafogo conseguia ser mais perigoso porque o Botafogo, quando recuperava essa bola, contra-atacava contra um Vasco em uma transição defensiva, às vezes com não tantos jogadores. Então o Botafogo conseguia ser mais perigoso do que o Vasco.
E aí tem um lance muito polêmico na partida, que é o da possível expulsão do Saldívia. O árbitro preferiu não expulsar, acreditando que não era uma chance clara manifesta de gol. É um lance muito discutível, a gente já viu várias vezes em Campeonato Brasileiro os jogadores sendo expulsos nesse tipo de lance. Só pra gente relembrar, em Botafogo versus Palmeiras teve um lance muito parecido, que o jogador do Botafogo, Medina, foi expulso. Então é isso sempre que irrita no Campeonato Brasileiro, a falta de critério de arbitragem. Mas não é o Vasco que roubou o Botafogo, não. Pelo contrário, o Vasco é prejudicado direto no Campeonato Brasileiro. É a arbitragem que é completamente sem critério, porque se não expulsa o Medina e não expulsa hoje, ok, mas aí expulsa um, não expulsa o outro, e é isso sempre que vai gerar polêmica de arbitragem no Campeonato Brasileiro, a falta de critério da nossa arbitragem. Você tem que ter um critério reto e objetivo e seguir em todos os jogos. Mas o árbitro decidiu não expulsar o Saldívia e deixou o jogo continuar equilibrado no 11 contra 11. O primeiro tempo não foi tão bom, mas o Botafogo foi mais organizado do que o Vasco. Nenhum dos dois times queria marcar o outro pressão. Mas o Vasco, pelo fato de estar jogando dentro de casa, às vezes subia mais essa pressão em cima do Botafogo. Até porque vai ser cobrado pela torcida para fazer isso. Então o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, teve essa mudança de sistema tático que também, no meu modo de ver, prejudicou essas mudanças. A entrada hoje do Barros no meio de campo, o Barros não tem passe longo, o Hugo Moura, no ruim do ruim, tem um pouco mais de passe longo do que o Barros. Não que o Barros tenha feito, nossa, o Vasco perdeu porque entrou o Barros, é claro que não, mas o Barros não é camisa 5, e o Vasco precisa contratar um camisa 5 nessa próxima janela de transferências. Isso é algo inegociável. O Vasco não tem um camisa 5 de qualidade. O Barros, qual foi o jogo que ele se destacou? Foi jogando no lugar do Thiago Mendes, mais como um camisa 8, né? Contra o Cruzeiro, quando ele tem liberdade para pisar na área. Jogando de camisa 5, esse não é o jogo do Barros. Por mais que ele não tenha feito uma partida ruim, ele também não agregou em muita coisa com bola no pé. Não agregou em muita coisa o Barros. E aí o Renato Gaúcho hoje, ele optou por fazer essas mudanças que a torcida pedia. Colocar o Rojas, colocar um time mais ofensivo, mais criativo, né? Também talvez imaginando que o Botafogo já viria com esse bloco mais baixo, mas não funcionou. Colocou o Rojas, colocou o Tietê como esse ponta que, cara, não é. O Tietê não joga pelo lado, cara. O Tietê não joga pelos lados do campo. O jogo vai para o intervalo, volta para o segundo tempo e o Vasco vem com a postura anímica melhor. O Vasco volta um pouco mais organizado, o Rojas participa um pouco mais do jogo, o Vasco vai criando algumas oportunidades de gol. A oportunidade que perde o Tietê é um absurdo, né, cara? Um jogador profissional como o Tietê perdeu um gol daqueles. Praticamente sem goleiro, com o goleiro já no chão. E assim, o Tietê, ele faz a escolha por não finalizar. Ele poderia ter finalizado de primeira, poderia ter marcado o gol, porque, pô, o goleiro no chão, o outro jogador também do Botafogo ali no chão. Ele opta por fazer o corte, pô, vou limpar mais a jogada, o ângulo, e ele bate completamente errado com a perna esquerda, nem colocando na direção do gol. Eu acho que esse lance aí do Tietê, o estádio todo já estava contando que seria gol, o torcedor dentro de casa, e até o torcedor do Botafogo já estava aceitando o gol, mas o Tietê bateu essa bola pra fora. Agora é crucificar o Tietê? Não, hoje eu acho que o Tietê não foi inserido em um contexto que seja tão favorável para ele, mas aí um erro de gesto técnico absurdo que custa o resultado. Mas mesmo assim o Vasco consegue sair na frente do placar. O Vasco não fazia só partida mais vistosa, o time do Vasco hoje estava mal tecnicamente, os jogadores errando muitos passes, mas o Vasco ele consegue encontrar o seu gol com uma boa jogada. O Rojas consegue enganar a marcação do Botafogo, dá essa bola no Puma, o Vasco preenchendo bem a área com o David, o Puma bate cruzado e o David faz o gol. E aquele era o melhor momento do Vasco no jogo. O Botafogo já tinha sentido um pouco mais, né? Pô, o Vasco ganhando dentro de casa, a torcida vem junto. Aquele era o melhor momento do Vasco no jogo. Só que o Vasco leva o gol do Botafogo, e sabe por que irrita tanto o torcedor do Vasco? Porque é uma bola que o Botafogo tinha possibilidade de ter marcado o gol primeiro com o Edenilson, né? E uma coisa que irritou o torcedor do Vasco nesse gol do Botafogo é como o Vasco hoje perdeu duelos. Um dos pontos mais fortes do Vasco do Renato Gaúcho era vencer duelos. O Vasco sobe a pressão, o Alan consegue encontrar esse passe de primeira, o Vidalba consegue sustentar essa pressão do Cuiabano e já perde o primeiro duelo pro Botafogo. Ele até perde a bola, o Vidalba, o Cuiabano rouba a bola, mas o Cuiabano em sequência perde esse duelo e essa bola vem para o Edenilson, que acelera, e aqui já era, né, cara? O Vasco já ficou para trás. Você perdeu o duelo, você já tem o Vasco completamente exposto, mas ainda era uma jogada do Vasco que poderia ser controlada. O Vidalba consegue passar da marcação aqui do Cauã Barros,
faz o passe no Edenilson, tabela com o Edenilson, é que o Vasco já vai entrando cada vez mais em desvantagem. Olha só o Vasco dentro da área, como só tem o Saldívia nesse momento, mas ainda tá controlado. O Vidalba consegue fazer esse bom passe para trás e o Edenilson finaliza completamente mal. Depois tem ali o choque com o jogador do Vasco, só que olha só o que acontece nesse lance. O time do Vasco para. O Puma até vai fazer a cobertura, mas o time do Vasco meio que para, fica olhando pro Edenilson, achando que o Botafogo vai colocar essa bola pra fora, e era óbvio que o Botafogo não colocaria a bola pra fora, porque tá próximo da área do Vasco, e era o Botafogo perdendo o jogo, precisando do gol. Um cruzamento do Caio Roque, né, até um pouco despretensioso, uma bola do Caio Roque no segundo pau, que era controlável pro Vasco, porque o Vasco tá com 2 jogadores, mas protegendo ainda mal o segundo pau aqui, o Cuiabano, porque ele não olha e não percebe o Vidalba. Ele e o Andrés Gomes só vão perceber o Vidalba quando essa bola já tá em cima. O Cuiabano demora a girar, e aqui o Vidalba foi extremamente feliz na cabeçada, encobrindo o Léo Jardim. O Léo Jardim foi mal no lance, eu acho que era uma bola que até, assim, o goleiro ele não tá esperando, mas essa bola vem em cima dele. Mais mérito total pro Vidalba nesse gol. E já no segundo gol do Botafogo, é uma jogada. E já no segundo gol do Botafogo, é um lance de uma falta discutível, sim, marcada, mas o Wagner do Nascimento Magalhães marcou a falta em cima do Kadir. Foi mais uma trombada, assim, eu nem vi falta no lance, assim, de nenhum dos dois jogadores, na verdade. Foi mais uma trombada, o Barros tentou cavar a falta, só que o juiz deu a falta pro jogador do Botafogo, pro Botafogo. O Botafogo bate rápido essa falta. E aqui a gente já tem uma desvantagem pro Vasco e tem um 2 contra 1 em cima do Puma Rodrigues. O Marino demora um pouco a voltar, mas o interessante desse lance é o jogador do Botafogo ele não faz a ultrapassagem, por exemplo, para induzir o Puma a marcar somente a linha de fundo. O Puma poderia ter fechado muito melhor aqui esse ângulo de finalização. Ele vai deixando o Matheus Martins ganhar ângulo, volta a repetir, acreditando que o jogador do Botafogo não teria capacidade de marcar o gol. Olha como é que o Vasco protege mal. Não tem ninguém em cima do Matheus Martins. Ele tem tempo, tem espaço para perfilar o corpo para acertar essa finalização. E aí o Léo Jardim, essa bola que realmente é muito, muito difícil dele defender, porque essa bola vem forte. Ela não é aquele chute colocado. Ele pegou um chute forte na bola e fez o gol pro Botafogo fazer o 2-1 de virado em cima do Vasco. Depois o Vasco, na sequência, tem uma possibilidade de gol absurda do Nuno Moreira, que ele perde o gol. É o Nuno Moreira que caiu de produção demais, mas cara, nesse tipo de lance do Nuno Moreira, ele tem que pelo menos colocar a bola na direção do gol. Porque essa bola, assim, é na sequência. Se o Vasco faz o gol ali, provavelmente o jogo seria outro. A torcida viria junto com o time e ele acaba cabeceando completamente errado. Isso aqui é erro de gesto, de fundamento, de jogo mesmo. Fundamento do cabeceio. Se é um jogador que tem um fundamento do cabeceio, provavelmente teria feito aquele gol. Como ele não tem, ele perde um gol absurdo, inacreditável. Então, por mais que o Vasco não tenha feito uma partida vistosa, uma partida boa, não foi. Foi a pior partida do Vasco, não era Renato Gaúcho. E foi uma partida boa do Botafogo, um time muito organizado, sabendo o que queria dentro de campo, explorando as dificuldades do Vasco e fazendo um jogo consciente. O Botafogo também com boa qualidade técnica dos seus jogadores. O Vasco teve 2 grandes oportunidades que se tivesse feito gol pelo menos em uma, esse jogo terminaria empatado no ruim do ruim. Mas no final das contas, pela organização, prevaleceu e o Botafogo saiu vencedor de São Januário. Pro Vasco, trabalhar para melhorar. Acho que o Renato Gaúcho, com essa mudança de sistema tático, o Vasco caiu de produção, na minha opinião. O Vasco perde um pouco de meio de campo, ainda mais quando você faz essa escolha, volta a repetir do Tietchan jogando na ponta. Tem muita crítica em cima do Marino, por conta principalmente de um lance dele, que ele faz uma excelente jogada, um excelente drible, depois ele finaliza mal. Não conseguiu ainda acontecer no Vasco. A gente precisa ser paciente, precisa esperar e torcer para acontecer, mas ainda não foi bem. E hoje o Vasco não conseguiu jogar bem. O Botafogo, no final das contas, mereceu sair vencedor de São Januário. Derrota dolorida pro torcedor do Vasco, muito dolorida, cara. Pra eu dormir no dia de hoje vai ser difícil, é dolorido demais. E assim foi a vitória do Botafogo em cima do Vasco. Cara, assim, o Vasco até tenta começar com alguma iniciativa no jogo, jogando dentro de casa, mas o Botafogo marcava bem e eu acho que o Vasco, volta a repetir, não estava na sua melhor organização tática no jogo de hoje. E isso fez alguma diferença, também falta de inspiração dos jogadores do Vasco na partida. E o Botafogo mais bem organizado, sabendo mais o que queria no jogo, o Botafogo com essa proposta de contra-atacar, recuperar a posse de bola e contra-atacar.
jogada de cruzamento pra dentro da área, e aqui não é o forte do David, né, cara? O David até pode jogar como centroavante, vem jogando no Vasco, mas o forte dele não é cabecear. Por exemplo, se é um Spinelli nesse tipo de jogada, poderia levar mais perigo. Olha como é que o Vasco estava exposto hoje, o que não vem sendo assim uma rotina dos times do Renato Gaúcho, por mais que o Vasco até leve muitos gols, mas o Vasco não é um time que se expõe tanto como se expôs hoje em vários momentos. Até volto a repetir pra vocês, por essa pressão de, pô, tô jogando dentro de casa, tenho que me pôr, e pela característica que o Botafogo impôs no jogo, de baixar o seu bloco, de não fazer questão de ter a posse de bola. Isso trouxe muita dificuldade ao Vasco. Eu trago pra vocês o exemplo do Vasco contra o Grêmio, né, cara? Que o Vasco não ficou com a posse de bola na maior parte do tempo, mas conseguiu ser letal, utilizando espaço às costas. O Botafogo muito compacto tira o espaço, por exemplo, do Andrés Gomes para essa jogada de situação de 1 contra 1. Sempre tem cobertura, tem pouco espaço também para ele depois percorrer. O Andrés Gomes é um cara que ele precisa de um pouco de espaço, pelo menos, para correr e fazer valer a sua velocidade. Mais uma vez o Vasco dando bobeira nesse lance, né, cara? Hoje o time do Vasco não foi bem individualmente. O Robert Renan, o Saldívia, esses jogadores do Vasco, em muitos momentos não indo bem da forma que já foram em outros jogos. Mas vale a gente ressaltar que o Botafogo ele tem um bom time, cara. O Botafogo não vivia um bom momento, vinha de resultados ruins, vive uma fase difícil fora de campo, administrativamente falando. Mas dentro de campo, o Botafogo não tem um time com jogadores ruins, não, cara. Pelo contrário, o Botafogo tem um bom time. Então eu já sabia que seria um jogo difícil e de muito equilíbrio, a gente pode falar. Tem esse lance aí que o Júnior Santos reclama, mas aqui, cara, o Cuiabano tentou pegar a bola, né, cara? Não foi um lance de agressão em si. Vê que o Cuiabano tentou pegar a bola, mas acabou ele sobrando sem querer, que o lance da expulsão, cara, é uma jogada que realmente, assim, o Matheus Martins ficaria de cara pro gol. O árbitro preferiu dar o cartão amarelo. Pelo gesto que ele faz, ele entende que a bola que tava indo pra linha de fundo, mas a gente viu que não estava, né? E aí vem a cobrança de falta do Edenilson, o Léo Jardim dando de soco nessa bola. Mas, cara, o Matheus Martins já tava levando vantagem em cima desses confrontos no Puma Rodrigues. Isso aqui era muito óbvio. Hoje foi um jogo, apesar da assistência do Puma, foi um jogo muito fraco dele, tecnicamente. De perfilamento corporal também, o Matheus Martins levando muita vantagem. Mas o Vasco volta pro segundo tempo e consegue. O Botafogo tem essa jogada de perigo, né, com o Arthur Cabral, que acaba finalizando mal, atrapalhado ali também pelo Robert Renan. Mas eu acho que ele vai conseguir fazer o seu gol, e isso trouxe na cabeça do torcedor que, cara, vamos conseguir pelo menos segurar o resultado, né? O Vasco mais presente no campo de ataque, depois de um primeiro tempo ruim. Mas esse, sem sombra de dúvidas, foi o jogo da era Renato Gaúcho, que o Vasco teve mais erros de gestos técnicos, cara. O Vasco errou muito tecnicamente, muito passe bobo, muitas jogadas assim que você tinha até vantagem pra você encontrar um passe, mas o Vasco não tava conseguindo fazer. Olha só, o Rojas errando primeiro o domínio, depois ele até sofre a falta do Ferrarese. Mas o Vasco errou muito tecnicamente no jogo de hoje. Parece que esse time do Vasco não conseguiu assumir o protagonismo que, cara, o Vasco teoricamente teria. Aqui é o lance do Tietchan, aqui tu não pode perder, né? Ele tira o, o Raul da jogada, se não me engano era o Ferrarese ali também, pra depois bater essa bola pra fora. Até ele fica sem acreditar, olha isso aqui. Era só ele colocar na direção do gol, cara. O goleiro do Botafogo e o zagueiro do Botafogo já estavam caídos. Olha isso aqui, por esse ângulo dá pra ver. Se ele coloca em cima aqui na direção do gol, não tem mistério. Ele tentou bater essa bola na lateral, não sei o que aconteceu ali com o Tietchan. O Vasco faz o seu gol com o David. Uma boa jogada do Vasco, recupera a posse de bola, sai em transição rápida. Uma boa tabela ali do Rojas com o Puma Rodrigues. Essa bola vem no David e o Vasco faz bem o gol. Só que o Vasco não consegue sustentar o resultado, né, cara? É mais um jogo que volta a repetir também que o Vasco não sustenta o resultado.
Contra o Coritiba, o Vasco não sustentou o resultado, saindo na frente. Deixou de ganhar pontos e hoje pelo menos um ponto poderia ter sido importante, né? Não dá pra você ganhar o jogo, pelo menos tenta não perder. O gol que o Vasco leva, cara, é... O mérito do Vidal, mas que desatenção. E aqui, esse gol foi muito decisivo, porque o Botafogo, claro, cresce no jogo, traz tranquilidade pro time, mas ele é decisivo negativamente pro Vasco. Por quê? Porque o Vasco se desespera na partida. O Vasco perde completamente qualquer organização, começa a ir pro campo de ataque, começa a tentar, no abafa, fazer o gol de alguma maneira. E isso vai até funcionar em alguns jogos, mas em outros não. Quando não funciona, vai dar o que aconteceu no jogo de hoje, derrota. Esse lance aqui completamente embaçado, foi uma... finalização do Danilo, não dá nem muito pra gente ver, né? Mas eu vi que foi defesa aqui do Léo Jardim. Muita fumaça. Olha aí, esse ângulo dá pra ver a finalização do Danilo pisando na área de novo. Tem um gol parecido com o que ele fez na seleção brasileira, mas o Léo Jardim fez a defesa. E o Vasco se perde completamente na partida, cara. É que o gol do Botafogo, a liberdade que o Puma dá pro Matheus Martins é um absurdo, cara. É um absurdo essa liberdade aqui que o Matheus Martins tem pra fazer a finalização. É inacreditável um lance desses. O chute com o Léo Jardim fica completamente vendido, né? Na sequência, olha o Nuno, cara. Não, isso aqui é... Ai, meu Deus do céu. Pra tu ver, o chute do Matheus Martins era muito mais difícil. O Botafogo precisou criar uma chance clara ali de gol pra fazer o gol. Mas fez o gol. O Vasco criou uma boa oportunidade com o Nuno e não fez o gol. E o jogo terminou dessa maneira, com a vitória do Botafogo. É isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu fico nessa. Abração do Francesco. Nós fui.